Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde INAPAM. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e vamos tratar de um tema que tem e causa bastante curiosidade e é uma evolução muito grande na cirurgia, que é a cirurgia robótica. E para falar sobre esse assunto, eu trago dois profissionais de ponta em Blumenau e em Santa Catarina. São os meus ex-alunos da FURB formados aqui na nossa universidade, Felipe Barbeta, urologista, o Pedro Traucinski, cirurgião. Sejam bem-vindos, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui conversando com o senhor aí, antes como professor, agora como colega, né? Com o meu amigo aqui de longa data, né? De formação de turma e tudo, é com certeza um prazer ter aceitado o convite. Marco, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui junto com os ouvintes da Jovem Pan, e a gente se sente em casa aqui contigo, foi nosso professor. O Felipe era minha dupla de cadeira de sala de aula na faculdade, de internato e tudo, então vai ser muito bom a gente conversar um pouco sobre a cirurgia robótica. Eram colegas de turma, colegas do dia a dia e colegas da implantação da cirurgia robótica aqui em Blumenau, né? Fomos pioneiros em Santa Catarina na cirurgia robótica. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: o que é cirurgia robótica e há quanto tempo ela foi implantada no Brasil? Bom, vou falar aqui um pouquinho. A cirurgia robótica, vou falar como coordenador aí do programa de robótica, e o que tu falou é uma verdade, né? Esse programa, eu e o Felipe sempre fomos muito parceiros nisso desde a faculdade, e foi a primeira pessoa com quem, quando a gente começou a fazer os planejamentos de trazer a cirurgia robótica a Blumenau, isso já há mais de 10 anos atrás, primeira pessoa pela formação de urologia que ele tem, que eu comecei a conversar sobre isso, e a gente desde o começo caminhou muito juntos, que foi envolveu muita gente, uma equipe grande tanto do hospital, administrativa, até pelos investimentos que são necessários para isso, pelo grau de pioneirismo que foi na época, né? A gente vem para fazer 5 anos de programa de robótica, e a gente foi, naquele momento, então, o primeiro programa de cirurgia robótica do Brasil que não foi na capital do estado. Fomos a menor cidade do Brasil naquele momento a ter programa de cirurgia robótica, a segunda cidade do sul do Brasil inteiro. E isso foi um passo muito grande, porque muita gente acreditou nesse projeto. Eu acho que Blumenau sempre teve esse contexto de pioneirismo na área da saúde, e não só na área da saúde, mas na área de serviços, né? Eu acho que aqui é um grande polo de serviços, e a área médica não deixa de ser diferente, né? Então, o que foi a robótica, e indo para a tua pergunta, a cirurgia robótica ela é uma cirurgia da mesma forma como a laparoscopia, através de uma câmera que é colocada dentro do abdômen do paciente, mas diferente da laparoscopia, onde a gente coloca pinças que são comandadas com a mão do cirurgião, e essas pinças elas só abrem e fecham. As pinças do robô são colocadas em braços robóticos, aonde o cirurgião comanda esses braços e essas pinças com movimentos de 360 graus, com uma precisão que é muito maior do que a própria capacidade da mão humana, mas que, deixando já bem claro que às vezes é uma dúvida comum, né, dos pacientes e do público leigo de forma geral, que o robô ele não tem nenhuma autonomia. Então todos esses movimentos são feitos 100% pelo cirurgião, que passa a ter uma precisão além da capacidade humana. Igual é uma câmera que é colocada dentro do abdômen do paciente, ou da cavidade torácica, ou da onde a gente esteja trabalhando, com definição, com alta definição também, muito mais do que a nossa própria capacidade visual tem. Então a gente tem uma imagem hoje que a gente, quando enxerga olho nu, não enxerga dessa forma, em 3D, podendo ser aumentada em até 40 vezes. Associada a isso, a 3 braços fora a câmera, onde coloca as pinças, né, nesses braços robóticos que a gente comanda. Então a gente passa até uma fase de adaptação, a gente mesmo controlar a câmera, a gente mesmo controlar 3 braços, o que na laparoscopia a gente eventualmente trabalha. Claro que eu só tenho 2 braços, então passa a ser uma vantagem também para o cirurgião. Tudo isso, Marco, assim, para que tudo isso, né? Eu acho que
que principalmente para a gente ter mais segurança nas cirurgias. Então, precisão e segurança. É isso que a gente vê, e eu acho que essa é a razão do desenvolvimento de tudo na medicina, né? Na realidade é levar melhores resultados para os nossos pacientes. É evolução. Eu conversava com o Felipe, eu tenho 41 anos de formado, lá atrás, ainda na época de faculdade, depois do 6º ano, como doutorando e residente, o ultrassom ainda era rudimentar. Não se falava em cirurgia videolaparoscópica ainda, como foi a primeira grande evolução. E, logicamente, a evolução tem vindo muito rápida na medicina. Ela vai trazendo e vai agregando valores sempre no sentido de dar uma melhor qualidade de tratamento e resultado para o paciente. Por isso, né, Pedro e Felipe, que tem que ter um treinamento, né? Um treinamento que não é um treinamento curto. 5 anos para implantar o programa e também um tempo de formação do cirurgião, né, Felipe? Sobre ainda essa questão ali do que é a cirurgia robótica, né? Eu gosto de passar para os pacientes que a cirurgia, o robô, na verdade, ele nada mais é do que um instrumento de alta tecnologia, né, que possibilita tudo isso que o Pedro falou nas mãos de um profissional que está capacitado para usar esse instrumento. Tem que ter uma qualificação. Tem que ter uma qualificação, né? Então, assim como você nas cirurgias convencionais você está habituado a utilizar vários instrumentos, a plataforma robótica, ela é também um instrumento na mão dos profissionais adequados e certificados para fazer isso. Quanto tempo em média leva a formação de um cirurgião robótico? Ô Marco, aproximadamente, a gente sabe que é um treinamento constante, é um aprimoramento que sempre vai ocorrer. Sem né? dúvida, a gente está sempre evoluindo, né? Somos eternos aprendizes. Aprendizes, sem dúvida nenhuma. Acho que todo médico é assim, né? E o tempo de formação, basicamente, assim, a plataforma robótica ela é uma ferramenta para ser usada pelos especialistas. Então, hoje a cirurgia robótica ela não é uma especialidade médica, não existe cirurgia robótica, opera tudo. Não, o urologista vai operar cirurgias com a plataforma robótica da sua especialidade. O cirurgião geral, digestivo, vai operar cirurgias digestivas, cirurgia geral com a plataforma, o cirurgião torácico. Então, na verdade, é um treinamento para usar a plataforma, né? Se adaptar a essa, porque tudo, por mais que ela, assim, facilite, a ideia é facilitar que o cirurgião possa fazer uma cirurgia de uma maneira mais segura e mais fácil, como a gente falou, com melhores resultados para o paciente, mas existe um período de adaptação. Que ele é assim, o que acontece que a gente vê na prática, a gente se envolveu muito com a parte de ensino, porque pelo fato de ser pioneiro e a questão do ensino no Brasil teve uma modificação recente e a gente já estava envolvido em treinamentos de cirurgia robótica. Hoje Blumenau é o maior polo de treinamento de cirurgiões robóticos do sul do Brasil. Esse é um fator importante. Né? Então, até então, há 2 anos atrás, quem treinava esse curso para o cirurgião poder usar a plataforma robótica de cada especialidade que ele tem era a própria empresa que é fabricante do robô. Então, tanto eu quanto o Felipe, a gente foi para os Estados Unidos na época, como foi do começo, ia lá fazer um curso com a empresa que dava as habilitações técnicas do uso da plataforma. Certificava vocês. Certificava o uso do robô. Exato. Hoje isso mudou. Então a AMB, tanto a Associação Médica Brasileira quanto o CFM, em comum acordo com todas as sociedades vinculadas à AMB de especialidade, então ginecologia, urologia, cirurgia digestiva, torácica, coloproctologia, chegaram a um comum acordo de que não mais a empresa, e eu acho que isso foi uma grande evolução, um avanço no Brasil, tirou da empresa, mas os critérios de treinamento que foram desenvolvidos por essa grande câmara entre a AMB, CFM e sociedades do qual a gente teve o prazer de participar, por na época já estar envolvido com o ensino. E aí os critérios são o seguinte, que o cirurgião tenha que ter, então, no mínimo 40 horas de treinamento em um simulador da plataforma, um número de horas teóricas sobre o uso da plataforma, sobre situações específicas do uso da plataforma nas especialidades, que são 20, 30 horas de conteúdo, e depois disso ele tem um in-service, que a gente chama, que é na sala de cirurgia, com o médico, treinador, ensinar ele a mexer, resolver os potenciais problemas. É um treinamento de umas 4, 5 horas em sala, e aí ele começa a poder, ele tendo capacidade de fazer a cirurgia, ninguém vai, se não tem capacidade de fazer determinado procedimento, não é com o robô que vai fazer.
Então a capacidade do cirurgião já tem que ter, e sim saber só usar a plataforma para facilitar. Aí nos primeiros 10 casos dele, ele é obrigado a ter um proctor, que a gente chama esse termo proctor, que é um cirurgião que já tem que ter a supervisão. Mais de 50 casos daquela especialidade, de experiência, para então estar supervisionando esse cirurgião para que ele faça uma cirurgia. Ele já sabe operar aquela cirurgia, não vai lá para ensinar ele a operar, mas só assim para usar a plataforma. E aí ele passa, depois de 10 casos, se sentindo confortável, ele pode passar a operar sozinho e evoluir na curva de aprendizagem. E essa questão também, por exemplo, o Pedro falou em 10 casos, mas isso depende também do preceptor, né? O proctor que vai estar lá junto com o cirurgião, ele pode eventualmente achar que você precisa de um treinamento adicional, até que ele, olha, tu estás liberado para começar a fazer os teus casos sozinho. Eu acho que o importante do que vocês colocaram para o público que nos ouve e assiste é que existe um treinamento que é rigoroso para que os profissionais sejam treinados a usar a plataforma. Já são especialistas, já têm conhecimento da sua área e estão fazendo um treinamento para poder usar a plataforma com critérios bem definidos. Isso é importante porque o cirurgião, para chegar no estágio de não precisar mais do proctor, ele tem que estar seguro e tem que estar bem embasado e bem treinado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, quais são as cirurgias mais comuns hoje, as áreas que estão sendo usadas? Eu sei que a urologia tem uma área bastante, e a ginecologia bastante atuante nessa área, a cirurgia geral também, já com as hérnias, etc. Quais são as cirurgias mais frequentes? Na urologia, eu acho que o que a gente ouve bastante falar é a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata, né? Então, que foi uma grande evolução, né? Uma grande evolução, porque é uma cirurgia tecnicamente desafiadora, né? Seja pelo o espaço restrito onde a gente está mexendo, né? A próstata ela fica numa posição anatômica onde o espaço é muito pequeno, então a gente precisa ter movimentos delicados, precisos, né, para preservar as estruturas. E os feixes nervosos que tem relação com a parte da potência sexual do homem, com a questão da incontinência. Então, essa cirurgia, por ser tecnicamente muito difícil e o robô proporcionar você realmente conseguir ter esses movimentos de precisão e ao mesmo tempo delicadeza, numa área tão delicada e tão restrita, ela ganhou, assim, é uma cirurgia que desde o ano 2000 ela é realizada. A técnica ela teve modificações, mas há muito tempo, né? São pequenas coisas que vão variando, mas assim, está extremamente consolidado dentro da cirurgia robótica, porque realmente foi um avanço muito importante, né, para o tratamento do câncer de próstata e os benefícios que ela leva aos pacientes que puderam ser tratados dessa maneira. E na cirurgia geral, Pedro? Então, assim, basicamente toda cirurgia que possa ser realizada por via laparoscópica, né, ou até não laparoscópica, como casos de cirurgia de cabeça e pescoço, que a gente não usa laparoscopia, mas que com a robótica daria, mas elas podem ser feitas com robô, né? No fim é um avanço, e aí o que o Felipe falou muito bem, talvez a próstata é onde hoje, pela dificuldade de espaço, toda essa relação com os feixes vasculonervosos, como tu comentou, e a questão da melhores resultados de incontinência e impotência seja a cirurgia mais realizada, pelo menos no início, né? Hoje os dados que a gente tem é assim, e aí varia um pouco no Brasil, a especialidade mundial que mais utiliza a plataforma robótica hoje é a cirurgia geral, pelo número de procedimentos que podem ser feitos e pelo número de profissionais. Então o que a gente vê é que assim, as cirurgias, tu falou das hérnias, são cirurgias que eu não tenho uma opção laparoscópica muitas vezes. Essas hérnias complexas, do quais a gente tem um serviço de referência que é uma área que eu me dedico, ou eu faço aberta, são cirurgias que existem no mundo, as reconstruções de parede abdominal com retalhos, que é o que a gente faz, elas existem há 5, 6 anos no mundo inteiro, revolucionou a cirurgia de hérnia, e aí eu passo a ter a opção de ou a cirurgia aberta, com grande incisão, com a morbidade, as complicações de uma cirurgia aberta, ou a robótica, eu passo a não ter a laparoscopia. É quase o que acontece com a próstata, que muito pouca gente faz por vídeo laparoscopia. Ou ela é aberta, ou ela agora pode ser feita por robótica. Então, nesses casos, é claro que são as maiores aplicações. Mas qualquer cirurgia, e eu acho que no futuro, Marco, aí já saindo da tua pergunta, mas já impulsionando aqui, já que é um bate-papo, eu acho que a gente vai chegar numa realidade, foi publicado essa semana na Surgical Endoscopy, um artigo que é a maior revista da nossa área de cirurgia minimamente invasiva,
The Death of Laparoscopy, a morte da laparoscopia. E eu acho que assim, é um tema, assim, é um título polêmico, e acho que a ideia do autor, que é um cirurgião de grande renome internacional, da Mayo Clinic, mas foi bem para causar curiosidade, mas eu acho que a gente vai ver isso acontecer. É evolução natural, eu acho. É natural, porque além de assim, eu ter uma plataforma que eu consigo enxergar melhor, trabalhar melhor, toda a questão de dado. Então hoje a gente fala em dados, saúde, eu não posso, e num futuro eu não vou dizer assim, Marco, eu acho que eu opero muito bem, eu faço isso, não vai mais existir isso. Eu vou ter um dado, onde a gente vai avaliar, o Pedro faz cirurgia de hérnia e de endometriose. O resultado dele é esse. Ele faz essa cirurgia, o resultado dele, o tempo cirúrgico dele é esse, a complicação dele é essa. Então, assim como tudo evoluiu para essa forma, na aviação civil é assim. Hoje um piloto de avião, ele não consegue mais pilotar um avião sozinho, ele está ali com o uso de várias ferramentas que ajudam ele a fazer uma melhor pilotagem muito mais segura. Então a gente vai ver, até para que a gente tenha esses dados coletados, né, e eventualmente com a interação já, e aí eu vou te fazer uma pergunta que tu acha, Felipe, mas o que a gente vai ver no futuro é a integração das plataformas robóticas com a inteligência artificial, então que vai poder nos dar algumas dicas do próximo passo cirúrgico, ou o que eu mais acredito, todo mundo fala cirurgia à distância, né? Não acredito em cirurgia à distância, eu acho que a relação médico-paciente, o quão importante que ela é, não vai permitir um relacionamento desse à distância. Eu acho que a função do médico ela é mais do que operar um paciente. É a relação médico-paciente, estar com o paciente, conversar com o paciente antes e depois da cirurgia. Isso é inteligência artificial, e nem um à robô. Distância ninguém vai fazer. Nunca ninguém vai fazer. Essa é a diferença do médico em do si. médico. Mas o que eu acredito muito... Ato médico. Do ato médico, mas o que eu acredito muito, e eu tenho viajado esse Brasil inteiro aí fazendo proctoria, como a gente tem uma experiência grande, viaja e faz proctoria. Eu não acho que eu vá precisar mais viajar para fazer proctoria. Porque aí eu vou ter lá um profissional habilitado, que é cirurgião, especialista em determinada área, que sabe operar, mas eu vou estar muito bem podendo estar ajudando ele de uma distância, onde eu vou estar com câmeras, com, sei lá, se metaverso, que é interagindo com ele numa sala de cirurgia, e vou poder, eventualmente, num momento de dificuldade da cirurgia que ele esteja tendo, ou que ele está com alguma dificuldade de fazer aquele passo, até assumir um console e fazer um pouquinho daquele procedimento para aquele cirurgião. Seria só um complemento à distância quando necessário. Eu acho Perfeito. Uma possibilidade, justamente como o Pedro falou, de você, no momento de dificuldade, recorrer a um colega médico, a um cirurgião com uma experiência, com uma expertise maior em determinada área, né? E não precisar que ele se desloque, né? Ou ter que programar tal cirurgia, você tem ele à disposição ali para poder te ajudar. Eu acredito que isso será o futuro. Sem dúvida. E isso talvez seja o maior avanço que a cirurgia robótica vai trazer. Porque eu, Pedro ou Felipe, que é um grande especialista hoje do estado, acho a maior experiência em cirurgia de urologia, mas a gente tem uma capacidade limitada. O Felipe não consegue operar mais do que 30, 40, sei lá, pacientes por mês. Não vai fazer sentido ele operar um paciente de outro local. Agora, se o Felipe ou eu ajudar um cirurgião, vamos dar um exemplo, o cara está lá no meio do Amazonas, ou está lá na Índia, no meio da Índia, no interior da Índia, ele vai ter lá, essa é a visão que eu tenho do futuro, ele vai ter lá tipo um WhatsApp, junto da robótica, vai ver quem é os especialistas em cirurgia de parede abdominal, endometriose, que estão online no mundo hoje. Tá lá o Pedro, eu vou ser avaliado igual um Uber. O Pedro é um cirurgião 5 estrelas, tem mais de 1000 casos, é bem avaliado como instrutor. Ele vai me chamar, Pedro, estou aqui com uma cirurgia, tu pode me ajudar? Vou ajudar, vou ensinar ele, vou ajudar ele a fazer um passo. Então, eu vou contribuir com ele para ele se tornar um melhor cirurgião. E, em vez de eu operar mais, eu não consigo operar mais que 50 pacientes, ele vai logo ser um cirurgião tão bom quanto eu. É o papel do professor, que é o que tu fez para nós na faculdade. Os professores estão ensinando pessoas a cuidar de melhor de mais pessoas. E aí eu acredito, por isso que eu acredito muito na tecnologia, porque ela vai ser uma tecnologia que ela vai socializar melhores resultados e a gente poder ajudar cada vez mais pessoas. Eu acho que é tudo que funciona para a melhoria de qualidade de vida das pessoas e é uma coisa que se socializa, vai para frente. É assim, eu vou passar para uma outra pergunta que as pessoas, tenho certeza, gostariam de saber, né? A função do médico é atender pessoas e o principal objetivo do médico é o paciente. Tudo que a gente puder fazer de melhor para o paciente é a função
de um médico. Então, essas evoluções tecnológicas, elas vêm ao encontro de melhorar a nossa capacidade técnica, mas que, em última análise, é para servir paciente, né? melhor ao paciente. Eu vou fazer uma pergunta, alguma coisa que vocês já fizeram, já falaram. Quais são as vantagens da cirurgia robótica em relação, primeiro, a cirurgia aberta, convencional, que eu fiz muito, Vertimegs, estadiamento de CA de ovário aberta, cirurgias longas, hoje elas praticamente não existem mais, né? Não é que não existe, elas estão sendo substituídas por outras cirurgias, né? Outros tipos de abordagem, né? Então, qual é a vantagem da cirurgia robótica em relação à primeira cirurgia convencional, dita aberta, e também em relação à cirurgia videolaparoscópica? São duas diferentes. Essa é aberta, essa já tinha a câmara, e agora vem uma terceira mais evoluída. A questão as grandes vantagens que se fala em termos da cirurgia robótica, né? E ela realmente, como a gente falou, o que vale é a experiência do paciente, é o resultado para o paciente, aquilo que a gente está olhando, né? O objetivo maior. E para o paciente, ele consegue ter uma recuperação muito mais rápida, né? Do que numa cirurgia, por exemplo, na minha área, mais uma vez, o câncer de próstata, com uma cirurgia aberta, a recuperação dele, o tempo cirúrgico é menor, o paciente tem menos sangramento, ele consegue, em geral, muitos dos nossos pacientes 24 horas após a cirurgia já estão de alta, estão podendo voltar para sua casa, para poder ficar junto da sua família, né? E, consequentemente, retornando também às suas atividades, porque muitos dos pacientes, né, eles estão em atividade, ainda executam algum trabalho, né, dentro da família, eles não são pessoas que estão ali sem ter uma atividade, ter um papel, né? Então, eles conseguem retomar essa atividade muito mais rápida. E, mais uma vez, em termos da questão da cirurgia laparoscópica, não que a cirurgia robótica ela seja, vamos dizer, melhor em todos os casos, mas sem dúvida alguma ela facilita muito, né, vários passos dentro de uma cirurgia, né? Hoje, por exemplo, uma cirurgia onde eu necessitaria retirar o rim inteiro de um paciente, por um câncer, por exemplo, ou por um rim que não funciona mais, na videolaparoscopia convencional, eu conseguiria fazer isso sem maior dificuldade, né? Mas, por exemplo, para você tirar um tumor menor do rim, né, e poupando o rim do paciente, tirando só o tumor, a cirurgia robótica, mais uma vez, ela se torna muito melhor porque ela preserva mais esse rim, o paciente tem menos sangramento, né? Então se torna uma cirurgia muito mais segura para o paciente. Digamos também. Assim, a cirurgia videolaparoscópica tem a sua importância, a sua indicação e continua tendo. A cirurgia robótica é uma evolução da cirurgia videolaparoscópica, elas estão caminhando juntas e vamos ver onde vão chegar essas duas cirurgias, né? A tendência é que a cirurgia robótica cada vez mais evolua, mas ainda a cirurgia videolaparoscópica tem a sua importância, tem sua indicação e é muito executada, né? Para deixar claro dentro da área da que uma não exclui a outra, né? É isso que eu queria dizer. Marco, isso aí vai acontecer, e tu ilustrou muito bem, em algum momento vai acontecer uma sobreposição disso. Elas vão evoluir. Elas vão evoluir e a visão que eu tenho e assim do que eu estudo, que a gente vê é que a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, ela é uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. E ela vai acontecer o fim da laparoscopia? Vai. Por quê? Porque a gente vai ter alguma coisa que é melhor, eu enxergo melhor, eu tenho mais precisão. O que a gente está discutindo hoje, basicamente, é custo. Porque a gente tem a barreira é o custo. Isso que eu ia perguntar, a grande barreira hoje da cirurgia robótica é o custo. Ainda, né? É o custo, que a gente já vê uma redução importante. Eu estava fazendo uma análise esses dias desses nossos 5 anos aqui de experiência. Hoje, a gente tem um custo já, não só na aquisição. O Santa Isabel recentemente adquiriu uma nova plataforma, né? Em torno de 60% já menor, e o custo por procedimento hoje já é 40% menor na moeda de 5 anos atrás. Então, se a gente considerar dados econômicos de inflação e coisa, a gente está falando em possivelmente uma redução já de mais do dobro, né? Mas o que eu quero chegar é o seguinte, e uma maneira, a gente está falando com um público técnico, deve ter médicos, colegas nos ouvindo, mais leigos também, eu brinco sempre e eu tento explicar para os meus pacientes que é basicamente que nem a evolução de tudo, da aviação, dos carros. Então, eu não posso te dizer hoje que é mais seguro
tu ir de Blumenau a São Paulo dentro de uma BMW, uma Mercedes ou qualquer carro que tenha, nem sou muito adepto de carros assim, mas com toda a segurança, 12 airbags, controle de tração, um dispositivo que não deixa o motorista dormir, que se for bater na mureta ela não deixa bater, se frear um carro na frente ela freia. Mas eu, estatisticamente, eu não posso te dizer que é melhor ir com um carro desse do que com um Golf, que é um bom carro, um Gol, sei lá, qualquer carro. Não tenho nenhum conflito de interesse de carro, mas... agora, talvez um carro desse ele é mais seguro para quem vá. Eventualmente, batendo, ele tendo mais airbag, tendo mais segurança, eu vou ter um menor dano para quem está dirigindo. E talvez ele faça eu não bater. Porque ele me acorda, ele não deixa bater na mureta, ele tem sensor que detecta se um carro na frente freia. Então eu vejo, os aviões evoluíram assim. Eu posso dizer os carros estão evoluindo. Estão evoluindo assim, os aviões hoje tem avião bimotor, tem avião que é eu ouvia na minha infância, estava fazendo essa reflexão esses dias, como era comum a gente volta e meia cair um avião, cara. Eu me lembro de vários desastres aéreos. Quanto tempo faz que a gente não vê um desastre aéreo hoje cair? Então assim, vai evoluindo. Em algum momento vai ter uma sobreposição e a cirurgia robótica vai ser... E a gente está vendo um começo de um iceberg. Hoje o robô, e eu brinco com todo mundo, eu falo, eu quero tirar foto com tudo que é plataforma de robô, porque eu tenho hoje 40 anos, se Deus quiser eu vou trabalhar assim como meu pai que tem 75 anos e está lá operando até hoje. Mas eu vou tirar quando eu tiver 75 anos, eu vou mostrar em aula, eu vou mostrar, olha o que era uma plataforma robótica há 30 anos atrás, é um troço de todo tamanho. A gente tira foto, é um negócio grande, isso vai evoluir. Então, acho que a gente está num começo de uma nova era dentro de uma ferramenta. E eu acho que vai sim, ela é uma laparoscopia. O problema é custo. A gente só tem que tornar isso mais possível para mais pessoas e depende da capacidade do indivíduo de fazer uma cirurgia robótica sem que vire o problema do custo um problema que ele não vai dormir por causa desse custo. E que vai limitar o acesso. Vai limitar o acesso, eu sempre exatamente. digo, Pedro Felipe, a gente que tem mais de 40 anos de profissão, mais os 6 de faculdade, etc. Tudo é uma evolução. Foi assim na evolução da cirurgia convencional, que se diz aberta. As técnicas foram evoluindo. Da mastectomia, de vários tipos de... Aí veio a cirurgia vaginal, etc. Foi indo. Estou pegando uma área. E chegou um momento que a cirurgia convencional veio a videolaparoscopia. Caminhou. Daqui um pouco veio junto, agregada, a cirurgia robótica. Então hoje elas caminham juntos e certamente terá um desfecho que não deixa... A cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica, tem vídeo, por vídeo, né? Então eu acho que isso é evolução. Assim como aqui, tecnicamente se evoluiu técnicas cirúrgicas, agora chegou daí a vídeo, laparoscopia, que foi um grande avanço, e agora um avanço ainda maior com a robótica. Com a robótica. Então isso é o natural da evolução humana, né? E é o custo, que bom, né, que existe, né? Eu brinco, assim, um exemplo, eu estava na faculdade, eu e o Felipe estudamos junto, e um amigo do meu pai, que também é cirurgião, perdeu um filho num acidente de carro. Até então eu tinha um carro, que era o normal na época, que eu andava para ir para a faculdade, que não tinha airbag. E eu lembro naquela situação que o meu pai me falou, eu preciso te dar um carro com airbag, porque o filho de um amigo morreu num acidente de carro. E aí a gente foi ver um carro com airbag, naquela época era uma fortuna, poucos carros tinham airbag, era caro um carro com airbag, porque era só os carros melhores que tinham airbag. Ele acabou, com o esforço do trabalho dele, conseguiu me dar um carro com airbag, por segurança. Hoje é proibido vender um carro sem airbag. Eu me lembro então vai caminhar. Evolução, cinto de segurança, que ninguém usava, capacete para quem andava de moto. Então a evolução do ser humano é em todos os sentidos. E na medicina ela é uma evolução importante porque ela trata de pessoas para curar, para aliviar. Né? Então por isso que nesse longo tempo que eu tenho acompanhado na medicina, é algo que me dá muita alegria ver a evolução. E nos últimos anos, assim, ela tem evoluído muito rapidamente. Com a inteligência artificial, agora vai evoluir mais ainda todas as áreas humanas, né? Não só na medicina, na engenharia, no direito, enfim. Mas sempre eu digo para os alunos até hoje, nada vai substituir o médico, porque relação médico-paciente é o primeiro passo para uma boa resolução de um problema de um paciente. Sem dúvida. A relação médico-paciente começa aqui,
para chegar a um diagnóstico, chegar a um tratamento. Então, o médico sempre será necessário, independente da evolução tecnológica que a gente venha a ter. Sem dúvida, é tudo ali, né, Marco? E até o sistema de saúde, né? O Felipe falou em tempo de internação. Hoje tu sabe da dificuldade que é na nossa cidade, inclusive o número de leitos. Então, quando a gente vai para uma esfera, e o problema no Brasil de avaliação de custos, e de novo a gente está falando de custos, porque é melhor da cirurgia robótica, o custo, a gente tem dificuldade de calcular ele, porque se a gente fala hoje que a gente com a dificuldade de leitos que tem hoje em Blumenau, por exemplo, tudo é alta, de sala de cirurgia, tudo é alta para um paciente. No primeiro dia, no mesmo dia da cirurgia, hoje uma cirurgia de próstata com robô, eventualmente vai no dia seguinte, mas pode ser dada alta até no mesmo dia, em algum serviço, como a laparoscópica. A gente resolve um problema econômico de custo e de acesso dessa população. Esses custos não são levados geralmente em conta, porque a gente só calcula o custo do material. Mas até essa situação, ou a questão social. Eu hoje opero um paciente de uma hérnia complexa, dessas grandes hérnias aí, com 15 dias ele volta para trabalhar. O retorno à sua produtividade, né? Tudo esse isso, paciente ficaria 6 meses, 1 ano, se fizesse uma técnica aberta afastada. Seria ruim para ele, seria ruim para o próprio sistema, né? O custo social. O dinheiro é um só, né? O dinheiro é de todo mundo. Então vai refletindo, né? Não fica só centrado na pessoa. A gente vê tempo de cirurgia. Você pode rodar mais salas em centro cirúrgico, que ainda hoje cada vez a gente precisa estar aumentando, né? Tempo de internação, liberação de leito. Retorno ao trabalho mais precoce, menores, digamos assim, complicações, tá? E tudo isso tem que ser colocado de que a cirurgia robótica e a própria cirurgia laparoscópica foram um avanço tecnológico e social também, né? Então eu acho que essas questões às vezes a pessoa ela não se dá conta. Então eu acho que essa colocação é importante para ver que não é só o custo do material, é tudo que vem à volta, que de alguma forma ou de outra auxilia até no dia a dia do número de cirurgias, do número de pacientes que possam ser internados. Eu vou fazer estamos quase chegando ao fim, uma pergunta que as pessoas sempre têm essa situação e têm interesse em saber. Tá? A cirurgia robótica e câncer. Qual é a evolução que vocês têm visto e qual é a perspectiva? Porque eu sei que a coloproctologia já está fazendo, né? Lógico, a urologia foi uma das primeiras, eu acredito que outras especialidades cada vez mais vão desenvolver. Para uma cirurgia de câncer, no caso, também teria todas essas vantagens, né? E como é que está essa questão da cirurgia de câncer e a cirurgia robótica? Na uro eu sei bem como é que está. Agora tem várias especialidades, né? A questão é que assim, dentro de uma técnica cirúrgica, seja ela assistida por robô ou não, os objetivos dentro de uma cirurgia oncológica são conseguir fazer com que o paciente tenha, né, a remoção do seu câncer, do seu tumor, né, ou que a gente consiga reduzir essa massa tumoral e com o mínimo de danos possíveis, né? A gente sempre tentar preservar a função, os órgãos adjacentes, né? E mais uma vez a técnica assistida por robô ela vem ao encontro disso, né? Reforçando esses princípios básicos da cirurgia oncológica. Então, de uma maneira geral, todos os tratamentos cirúrgicos para o câncer, né, eles têm realmente uma abordagem com a cirurgia robótica que vai melhorar para o paciente, né, o resultado final. Eu vejo bastante avanço, Marco. Assim, eu tive recentemente no evento em São Paulo global, assim, 500 cirurgiões do mundo inteiro, 100 brasileiros e 400 de fora. O nome do evento era Put the Patient First, que é coloque o paciente, o que tu está falando? Em primeiro lugar. E aí se discutiu muito isso, né? Assim, as ações, e eu vejo um papel, a tua pergunta é muito interessante, especificamente sobre a cirurgia robótica, porque, como eu falei, a gente está enxergando a ponta de um iceberg. Hoje é uma plataforma que nos ajuda a ter mais precisão. Mas ela vai logo interagir com sistemas, com inteligência artificial, com softwares. Ela vai então, continuar evoluindo. Vai sempre. Evoluir. Não vai ser só uma plataforma onde o cirurgião controla melhor a máquina, não. Ela vai ter outros braços, digamos assim. Outras interações. Então, assim, dentro do contexto da cirurgia oncológica, né? Primeiro, hoje
todas podem ser feitas com robô, como câncer de estômago, de pulmão, por exemplo, espetacular, não precisa abrir o tórax, faz 3 incisões. A cirurgia laparoscópica tem limitações, porque dentro da caixa torácica, como as pinças passam entre os arcos costais, diminui a mobilidade, não consegue com o robô, como a ponta da pinça que mexe, então facilita muito, mas vai interagir assim. Por exemplo, tu vai integrar a imagem 3D que tu está recebendo, o cirurgião vendo, com uma reconstrução de uma tomografia de uma ressonância. Ela vai integrar com, tu vai injetar contraste, isso hoje já existe. A gente injeta um contraste que é a endocianina verde endovenosa no paciente, e a câmera que o robô usa, ela consegue captar os linfonodos acometidos, que são as ínguas para onde o câncer está disseminando. Então tu consegue fazer uma ressecção específica dos linfonodos acometidos, detecção de margem cirúrgica. Que é importante. Hoje existe a medicina nuclear que vem, que trabalha, vai integrar a medicina nuclear com a própria plataforma robótica, onde tu consegue detectar onde esse tumor está se alastrando. Então, eu vejo uma esfera de crescimento muito grande. A discussão vai parar de ser se é melhor ou não é, mas sim, sabendo que é melhor, para onde a gente vai caminhar, coisas agregadas a isso. E é isso que eu acho, a gente passa a ter uma plataforma digital que pode ser integrada a uma infinidade de coisas que a gente talvez hoje ainda nem saiba. E se Deus quiser, a gente vai vir fazer esse programa contigo daqui a 10 anos e vai falar, olha como a gente... olha o que era 10 anos atrás e olha o que é hoje. O que eu acho assim, agora para a gente encerrar, né, o que eu acho mais importante, e eu acho que a gente como médico busca, é poder socializar mais as tecnologias que a medicina tem alcançado, né? E pegamos a caso da cirurgia robótica. Nós como médicos queremos que ela possa ser acessível a toda a população. Esse é o sonho de qualquer médico, dar sempre o melhor para o seu paciente. Chegamos ao fim do programa, desse nosso bate-papo. Queria deixar para ti, Felipe, e para ti, Pedro, as considerações finais, que hoje a gente passeamos pela cirurgia robótica de uma maneira muito informal, mas essa é a ideia do programa, é mostrar para a comunidade que não é médica, e médica também, mas principalmente a não médica, esse lado da medicina, da evolução da medicina, da figura do médico, da importância do médico, da tecnologia, na qualidade do serviço e a importância para o próprio paciente. Eu acho, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mas tudo que foi falado aqui, e realmente o que fica de mensagem é isso, né? Na saúde, nós, na figura de médicos, né? Nós estamos aqui pelo paciente, e a busca de novos tratamentos, novas tecnologias, tudo aquilo que a gente puder agregar, né? Para diminuir o conforto, para melhorar a saúde, a qualidade de vida do paciente, daqueles que o cercam, da sociedade, tem que ser o foco, né? Então, a gente pode falar das mais belas inovações, e se a gente não tiver ainda essa visão, esse ato, né? A maneira de nos portarmos de uma maneira humana com nossos pacientes, vai tudo olhar para o paciente, vai tudo por água abaixo. Então, acho que isso é a mensagem primordial, ao meu ver, assim. Marco, eu queria te agradecer, a ti e ao Felipe aqui. Primeiro passou super rápido, né? E o papo, quando é bom, passa rápido. Passa rápido. E eu acho espetacular essa atuação. Quero te parabenizar, porque a gente conversa isso às vezes com amigos, né? Em rodas sociais, e eventualmente individualmente com algum outro paciente que nos procura, mas nunca a gente tem, às vezes, o espaço para poder falar as coisas que a gente pensa e levar isso para as pessoas num formato como esse. É muito legal. Eu queria te parabenizar. Eu acho que é isso que vocês falaram. O meu grande sonho, assim, que eu imagino, e a gente em algum dia sonhou com poder trazer a robótica para o Blumenau, e hoje vê isso como uma realidade muito satisfatório para a gente. Mas é o que tu falou, é a gente poder, e essa eu acho que é a grande sonho da gente que trabalha com saúde, é que a gente possa oferecer para mais pessoas. Isso hoje é o nosso grande ressentimento, quando eu vejo que necessita de um investimento por ordem de um paciente. A gente vai caminhar, eu acho, para a rol de ANS muito em breve, se Deus quiser, para que isso, inclusive a saúde suplementar, tenha a obrigatoriedade de cobrir e consiga também de uma forma economicamente ser viável para a própria saúde suplementar.
Mas um dia, se Deus quiser, a gente poder estar fazendo cirurgia robótica e tudo que tem de melhor para os nossos pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Isso é o que tu falou, acho que é a razão da medicina, e não tem nada mais engrandecedor do que a gente poder, se a gente conseguisse socializar isso, e hoje não ter, que ter alguns pacientes onde eu posso usar, alguns pacientes onde eu não posso usar, e é claro que a gente se adapta e faz sempre o melhor possível, sendo de uma forma ou de outra, mas se Deus quiser a gente vai ver isso um dia acontecer e poder oferecer isso para todo mundo. Eu quero agradecer mais uma vez, Felipe, Pedro, pela presença. Foi um bate-papo muito bacana e tenho certeza que a gente levou muita informação para as pessoas tomarem conhecimento do que é a evolução da medicina, o que é ser médico. Passeamos por essa seara também, e que a cirurgia robótica é um avanço que um dia vai chegar para todos. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo Papo de Saúde na PAN.